O fim de semana promete ser quente em todo o Brasil, mas algumas regiões ficam em atenção para chuvas fortes. Marco Antônio Mendes traz as informações do tempo. Ontem você nos adiantou que Norte e Nordeste iriam receber chuvas fortes. Essa informação de alguma forma se confirma agora, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e boa noite para você que acompanha a gente também. Márcio, se confirma, vão ser essas as duas grandes regiões que devem ter os maiores volumes de chuva nesse fim de semana. Totalmente diferente do restante do país, que deve ter aí o tempo praticamente firme, sem uma gota de chuva. Esse contraste está sendo previsto para todo fim de semana, tá? Enquanto a metade sul do país está sendo influenciada por uma massa de ar quente, seca, a metade norte tem instabilidades provocadas pela umidade. Por isso, tanto no sábado quanto no domingo, as chuvas elas se mantêm praticamente aqui nos mesmos lugares. Veja que nessas áreas que a gente vê em tons de azul no mapa, indicando os volumes que estão sendo esperados. Inclusive, temporais podem vir a se formar na região norte e chuvas podem cair desde cedo no litoral do Espírito Santo e também do Nordeste. Então, na rota dessas nuvens um pouco mais carregadas, essas capitais, Vitória, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, veja, são volumes relativamente elevados, até os 25 milímetros de chuva prevista para esses próximos dias. Agora, tem uma outra grande parte do Brasil que vai ter um fim de semana ensolarado, sem nada de chuva. Toda essa área que a gente vê aqui em amarelo do mapa, cortando o país, desde o Rio Grande do Sul, passando pelo Sudeste, grande parte do Centro-Oeste, até o interior do Maranhão. Márcio, não dá para dizer que toda essa área que a gente viu ali em amarelo já é uma consequência do tempo seco, do outono, até porque semana que vem a gente tem aí uma nova virada, então as chuvas devem voltar a ter uma certa regularidade. Mas aproveitem. Mas aí, falando então de temperaturas agora, o calor ganha força. Ganha força, Márcio, e principalmente no sul. Tem uma onda de calor que está fazendo as temperaturas dispararem por lá nesse fim de semana. A gente até já tem falado há alguns dias, né, que essas temperaturas devem ficar um pouco acima do normal, aliás, bem acima do normal. Hoje, elas até já subiram bastante no Rio Grande do Sul e vão continuar nesses próximos dias. As áreas que vão sentir essa elevação das temperaturas são justamente essas que a gente vê aqui em tons de vermelho, rosa, principalmente onde o vermelho está ainda mais intenso, como no oeste aqui dos estados, temperaturas médias passando dos 10 graus acima do normal, regiões ali chegando aos 36, 38 graus nesse fim de semana. Para a gente ter noção, ó, amanhã, Porto Alegre, por exemplo, pode ser a capital mais quente do país, chegando aqui aos 34 graus. Florianópolis vai aos 31, mesma temperatura aqui de Campo Grande. Belo Horizonte com máxima prevista de 30, Brasília 28, Belém também 30 graus e Manaus ainda mais quente, 32. Bom, no Rio de Janeiro, tem uma pequena chance de pancadas de chuva amanhã à tarde, no domingo nem tanto, mas ó, temperaturas aqui ó, na casa dos 32 graus. São Paulo se mantém com tempo firme o fim de semana inteiro e temperaturas elevadas também aqui nos 30, 31 graus. Olha, eu sei que a gente está no outono, né? Mas o calor ainda é do verão. Muita gente vai para as praias, por isso a gente selecionou aqui algumas cidades que ficam no litoral, como Torres, no Rio Grande do Sul, Garopaba, Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná, Santos, São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro, ó, todas elas aqui com temperaturas elevadas, muito perto dos 30 graus e nada de chuva, Márcio. O pessoal vai poder aproveitar o litoral. Litoral brasileiro a partir do Espírito Santo vai ter chuva, óbvio, né? Como a gente falou, mas quem estiver aqui um pouquinho mais para baixo vai conseguir aproveitar muito bem esse outono com cara de verão, né? E até quando deve durar quando que deve começar o frio? Não o frio, vai, uma temperatura mais agradável. Márcio, tá bem complicado da gente prever isso aí, mas o que os meteorologistas estão vendo, a partir ali do finzinho de abril, a gente começa a ver um pouco desse declínio das temperaturas. Anota aí. Vou escrever fim de abril, cobrar frio. Pronto.